NFL, etc. 180, terça-feira, 30 de abril de 2024. Eu sou o Ticas e hoje eu não sei se eu tô mais feliz porque, como bom proletário CLT, eu já tô desfrutando aquele climinha gostoso de véspera de feriado do dia do trabalho, ou se porque depois de longas e extenuantes semanas falando de draft, de prospectos, mock draft, essa pataquada toda, finalmente o recrutamento acabou e a gente pode começar a projetar a temporada. Mas é claro que antes a gente tem que fazer aquele recap, dar aquela repassada nos pontos altos e baixos deste famigerado evento. E eu já começo com você, Wallace. Live de primeiro round a gente não faz nunca mais, né? Fala, Ticas, fala galera ligada na NFL, etc. Ticas, aproveitar que você citou aí a véspera de feriado, amigos, mirem-se nessa semana. Esta pode ser uma realidade. Patrões, por favor, esta é a nova semana de trabalho. 2 dias, uma folguinha, 2 dias, 2 folguinhas, 2 dias, uma folguinha. Vamos lá, vamos nesse embalo. Vamos melhorar a produtividade dos seus funcionários. Vocês gostam dessa palavra, né? Então, essa pode ser a nossa nova semana de trabalho. Por favor, ajudem essa ideia. Já tem empresa grande aí no Brasil fazendo a experiência. Tá? Eu acho, Ticas, que a gente não pode nunca mais fazer uma live de primeiro round, porque nunca mais terá uma pessoa chamada Michael Penix Jr. na primeira rodada. O Penix subindo com tudo para 8, não dá. Nunca mais vai ter. Então eu acho que a gente tem que ficar nos anais. O Penix tem que ficar nos anais da história do NFL. É o parar no auge. Vamos deixar com o famoso parou no auge. Fizemos ali no ano. Lembra o ano do Michael Penix? Fizemos uma live de 4 horas lá no Instagram. Ah, cadê? Não, apagou. Acabou. Só quem teve lá que viu, quem participou, vai contar pros netos. Nossa, eu lembro quando teve live da NFL, etc. no primeiro round do draft da NFL. Nunca mais. Por mim não tem mais não, tá? Ainda você tá falando da semana de 4 dias aí, ó. A nossa semana na NFL, etc. aqui é a semana de 1 dia. Você não coloca outro dia na minha semana não, tá? Até porque a gente não chama pirula, né? E eu acabei de ter um Djavan aqui agora falando com vocês. Um Djavan. Muito bem. E você, Magal? Você ficou só no ao vivo ali do primeiro round na quinta mesmo? Ou ficou ligadinho na sexta pros outros rounds também? Aqueles 4 de sábado, acompanhou mais a fundo, deixou em segundo plano aquela tela de fundo ali no draft, ou não viu mais nada depois de 4 horas de primeiro round, tava de bom tamanho, só viu os resultados depois? Fala, meus amigos do NFL, etc. Ticas, eu me dou respeito, né? Todo mundo sabe que o draft é uma grande pantomima, é uma grande pataquada. Então eu tenho mais o que fazer. Se for pra ver coisas aleatórias acontecendo, eu olho os meus filhos mesmo, que eles já são aleatórios também, então... Não, eu só acompanhei aquela primeira rodada, nesse momento especial do NFL, etc. Esse special event, que provavelmente não vai se repetir mais, e foi só. E vamos combinar, qual vai ser o efeito? E qual vai ser o efeito de você saber que lá na pick número 194, o Carolina Panthers pegou um maluco que ninguém nunca ouviu falar? Desculpa, gente, não dá. Tudo tem limite. Ainda bem que passou. Ainda bem que podemos seguir a nossa vida. Não sei antes dar o nosso alô pra galera que tá no chat. O Lelinho Turismo e Eventos hoje foi o primeiro, ele já é o first pick ali, já deixa o merchan. Caso você queira viajar, participar de raves ou micaretas, lelinho.com.br e você vai se dar muito bem. Lelinho com Y. Tá, o Flávio Venâncio, coincidentemente, é o segundo pick aqui no chat hoje também. Daniel Genro tava sumido e hoje tá de volta ao reduto. Boa noite, cara. O Aston Ferreira na área também, deixando o seu oi. O Carlos Miller, deixando aquele boa noite para o podcast que mais curte draft no Brasil, claro, para não dizer o contrário. Nosso Rodrigo Felício disse que o grande Penix brilhou muito e o Washington reforça que o Penix foi avassalador. Pois é, o pior é que ele foi avassalador mesmo e não é só pela piada, né? Mas bora relembrar o draft e repercutir as outras notícias relevantes da semana. Hoje vai ser o esquema tradicional com headlines, treta na TL e TD ou Fumble. NFL, etc. É pra você que não estava ali ao vivo acompanhando com a gente, começou aquele draft morno, né? A gente só fazendo comentários sobre o figurino, sobre a marca de óculos escuro dos prospectos que estavam sendo draftados ali. Tudo conforme esperado, Caleb Williams confirmou a primeira pick para os Bears, depois veio o Commanders
E apesar da treta do minigolf, o Jaden Daniels foi para os Commanders. Os Patriots não trocaram para baixo, conforme esperado, e foram de Drake May. Os Cardinals não trocaram também, ficaram na 4ª posição e vieram de Marvin Harrison Jr. Os Chargers vieram de offensive tackle Joe Alt. Nunca ouvi falar, eu também não, tá? Eu também não fico procurando tackle no draft, deixa o menino jogar aí e fazer um Pro Bowl ou All-Pro e a gente começa a comentar dele aqui. Na 6, os Giants do nosso Magalzão, ficou feliz, né, Magal? Malik Neighbors, um dos prospectos de wide receiver também mais hypados. Na 7, os Titans vieram de J.C. Latham, mais um offensive tackle. Aí chegou a 8. A gente tava ali naquela que tá tudo morno, não tem nada acontecendo. E os Falcons simplesmente decidiram draftar o glorioso, ele mesmo, quarterback Michael Penix Jr. Ele é o 4º quarterback da turma. Ele é considerado bom, mas não brilhante. Tem um histórico de lesão e já tem a idade mais avançada. Mas que idade é essa? Ele tá com 23, quase 24, durante a temporada ele já vai ter 24. E tudo isso para ele ser reserva do Kirk Cousins, que acabou de ser assinado por pelo menos 2 anos e 100 milhões de dólares garantidos. Para vocês, existe algum cenário em que essa escolha faça sentido ou é só aquela velha máxima de times disfuncionais fazendo coisas disfuncionais mesmo? Ticas, eu acho que pelo tanto que o GM do Atlanta Falcons teve que se explicar para o dono durante a pique e depois da pique, só faz um sentido: juntar o Penix e o Ku no mesmo time, porque Young Ku, o kicker, e o Michael Penix Jr., o reserva. Vamos lembrar que geralmente... É exatamente o que o Daniel Genro tá falando, que foi o critério de escolha, porque a 5ª série da audiência é igual a nossa, né? A gente não resiste. É a nossa. Exato. E vamos lembrar que quase sempre o quarterback reserva é o holder dos kickers e fica ali na hora de fazer o kick, porque pode pintar uma graçola, né? Ele segura a bola e faz um passe, né? Então, a gente pode ter o Penix segurando as bolas para o Ku chutar. É meio anatomicamente diferente essa historinha aí. Olha, eu sei que não foi assim, tá? Mas no meu coração, o Kirk Cousins estava lá com a mulher dele assistindo o draft, tomando um suquinho. Oh, the pick is in. Atlanta. Vamos ver quem vai draftar. Quando ele ouviu o Michael Penix, ele deu aquela cuspida de suco. What? What the fuck? E deve ter ficado alucinada, a mulher dele alucinada. No meu coração foi assim que aconteceu, tá? Se aconteceu de outra forma, não me interessa. É uma maluquice? É. E sinceramente, pra mim, foi mais um daqueles casos que é o seguinte: eu vou fazer uma parada ousada pra dar uma sacudida no mercado e depois eu tento botar algum sentido nisso. Porque, me desculpa, não existe uma explicação lógica pra você dar a grana que você deu no Kirk Cousins e depois draftar um QB. Das duas, uma, pô. Ou você não confia. Se você não confia no Kirk Cousins, não dá essa grana pra ele. Se você confia no Kirk Cousins, drafta um alvo pra ele, não um backup pra ele, pô. Ou você acha o quê? Que o Kirk Cousins vai durar mais um ano? E se você acha que ele vai durar mais um ano, você vai pagar essa grana toda pra ele jogar um ano só? Entendeu? Desculpa. Não encaixa. Aí não adianta vir aquela galera que se paga de entendida. Não, é porque você precisa entender que na estratégia... Meu irmão, não vem com esse papinho, não. Não faz sentido, foi uma maluquice que fizeram, e é isso, só aceita. Tinha um humano maluco tomando a decisão, foi isso. O cara quis ser disruptivo, ele quis ser ousado e inovador, aí eu vou colar com alas. Caro empresário, se você quer ser disruptivo, inovador e sacudir o mercado, mete uma semana de 4 dias para os seus funcionários, que isso sim é disrupção, pô. Eu vou ser o advogado do diabo aqui. O argumento tanto do novo head coach Raheem Morris, quanto do GM, o Terry Fontenot, que foi flagrado dando explicações pro dono, pro Arthur Blank, ao vivaço, né? Aquela imagem no draft ali do QG, do draft do Atlanta Falcons, tava lá o GM com aquela posição corporal ali, né? Aquela postura corporal de quem tá se explicando pro bilionário por que ele tomou essa decisão, e pegando desde os corneteiros, como nós, os cabeças falantes aí da NFL, dos programas de debate acalorados, cada um escolhe um lado e tem que gritar um com o outro, até os analistas mesmo de planilha, os planilheiros, galera que fica estudando, fazendo mock draft de 7 rounds. Todo mundo criticou,
justamente porque uma escolha de uma oitava posição num primeiro round não acontece todo ano. Na verdade, para o Atlanta acontece, porque eles sempre ficam com o mesmo retrospecto. Já é o terceiro ano seguido que eles escolhem na 8, mas... Então, eles estão sempre de 8 pra cima, né, o Tigre? Eles estão sempre de 8 pra cima, né? Ou é 8 Pois é pior. A gente vai pegar aí os últimos 3, 4 drafts, eles tiveram escolhas nessa mesma posição. Se eu não me engano, uma virou o Bijan Robinson no ano passado. Se não foi na oitava também, mas foi próximo disso, eles pegaram o Kyle Pitts, um pouquinho mais para baixo do Drake London. Mas enfim, são escolhas de primeiro round que eles vão alimentando esse ataque, eles vão recrutando para esse ataque. E aí chegaram nesse ano 2024, depois de assinar o Kirk Cousins, e draftaram um quarterback, bom quarterback, prospecto hypado, mas que não se justifica justamente pelo contrato que eles acabaram de dar para o Cousins. Aí, qual que foi o argumento? O Cousins, ele vai jogar os 2, 3 anos, ele vai levar a gente muito longe, a gente nunca mais vai ter uma escolha aí tão alta para poder draftar um quarterback para ser o futuro da franquia. Então a gente vai deixar o Michael Penix aqui atrás do Cousins. O Penix vai ficar atrás do Cousins uns anos, aprendendo, vendo como é que é, e depois vai chegar a hora de passar esse bastão pro Penix, ele vai assumir e vai ser o futuro do Atlanta Falcons. A gente acredita, palavras do GM, tá? Terry Fontenot, anote esse nome. A gente acredita no modelo que o Green Bay Packers promoveu, draftando o Jordan Love para ficar de backup do Aaron Rodgers e pegar o esquema ali até a hora dele assumir. Primeira coisa, o Aaron Rodgers já estava se despedindo. Ele ainda estava em alto nível, tanto que ele foi MVP 2 vezes depois, mas ele já não era um recém-contratado. Era a mesma coisa que os Jets assinassem o Aaron Rodgers ano passado e fosse pro draft e draftassem um de primeiro round. Então, a comparação não faz sentido nesses termos. Não vou nem entrar no mérito de ser mais novo ou não ser, porque hoje em dia os quarterbacks jogando tudo até os 40, e a gente não sabe se vai ter uma lesão e se vai render também para chegar nos 30 jogando, o cara ter 21 ou 24, eu acho que pesa naquelas análises dos planilheiros de draft ali, nos analytics, mas eu acho que na prática mesmo não é o que é decisivo. Se o moleque for muito bom aos 24, ele tem que ser draftado e tem que ter a oportunidade dele mesmo mais velho. Não é um argumento que deva ser pesado. Mas isso tudo deu a margem da dúvida do quê? Será que eles não estão confiantes de que o Cousins está realmente recuperado da lesão de Aquiles? E aí, para eles poderem brigar, eles precisam mesmo de um reserva mais imediato, porque a gente viu como é que foi ano passado aquela briga, né? Desmond Ridder titular, depois Taylor Heinicke, volta o Desmond Ridder, termina confusão. Então, vamos se assegurar, já que é a posição mais importante? Eu até entendo o argumento, mas ainda acho que não faz sentido por conta de todo o cenário e por conta de quem vê tape, que a gente fica zoando aqui, né? A galera do tape, que avalia prospecto. Querendo ou não, você está arriscando. A gente fez a retrospectiva da classe de 2021 de quarterbacks, que era uma turma muito boa, e que só o Trevor Lawrence tem cara de que vai renovar e ser o franchise da franquia que ele foi draftado. Do Zach Wilson para baixo, aí vem Justin Fields, Mac Jones, todo mundo já tá em outros times, já foi trocado por uma escolha lá de baixo, duas balas, um clips aberto, e ninguém rendeu. Então, realmente é arriscado você investir esse capital, né, de draft para colocar esse cara no banco. Agora, isso só vai ser decidido de fato, tudo aqui a gente está especulando. Se começa a temporada, o Kirk Cousins na quarta semana machuca, o Penix assume, leva até o final, pega playoff, não que vai pro Super Bowl nem nada disso, mas tem uma boa temporada, todo mundo vai falar assim, ó, tá vendo? Os caras tinham razão, eles estavam se preparando. Só que tem outro cenário. Começa a temporada, o Kirk Cousins tá saudável, joga 3-4, ganha uma, perde 3. Vamos lembrar que a temporada do Vikings ano passado começou assim. Imagina o vestiário. Pô, o moleque aqui, ó, jogando com os reservas, tá estilingando a bola pra tudo que é lado, tá soltando o braço, tá achando janela curta, tá arrebentando no treino. O Kirk Cousins tá todo remelento aí no ataque. Tem que trocar. E aí o clima do vestiário já vai por água abaixo. Então, pensando nos prós e contras, é muito fácil criticar essa decisão. Mas, na verdade, a gente sabe que isso vale para qualquer avaliação de draft, né? Qualquer recrutamento. É só o futuro que vai dizer se eles vão poder tirar uma onda de que eles mandaram bem ou não. E vou te falar um negócio, Ticas. Eu não duvido nada que chegue no ano que vem
tendo a lição que teve agora de fazer esse draft, e provavelmente vai chegar na posição alta de draft também, o Atlanta Falcons não vai lá e me mete uma outra escolha absurda. Pra dobrar a aposta, né? Pra ser mais genial. Eu não duvidaria. Pega um punter. Depois disso é só um punter, pô. Não, sabe por quê, cara? Eu tava olhando os draftados de 2022, que não tem tanto tempo assim. Cara, se olhar ali os 8 primeiros, cara, os nomezinhos que mais, assim, você pode falar assim, pô, isso aqui foi uma boa escolha. O Aidan Hutchinson, o meu queridão Thibodeau, pode botar um percentual do meu clubismo aí nessa análise, e basicamente foi isso aí, cara. Então, vocês já ouviram aqui no NFL, etc., vou ouvir de novo. Draft é tudo aleatório. Ninguém sabe nada do que tá fazendo, é tudo na doideira, é tudo na maluquice, e depois os caras tentam explicar por que a gente fez o que a gente fez. A única coisa que é pensada são esses piques fáceis, né? Tipo o Caleb Williams na primeira escolha, o Jayden Daniels na segunda escolha, mesmo dando o seu chiliquinho do golfe, né? Mas foi lá e na hora do vamos ver, meu filho, agora você abaixa a cabeça, porque você não manda porra nenhuma aqui, assina seu contratinho, veste sua camisetinha e vem ser feliz aqui no Commanders. Né? E esses nem precisa pensar, né? Esses aí já tá no automático, tá no autopic, que foi a dica do Sonso, né? O nosso Fernando Palácio disse que o pessoal do Atlanta tinha esquecido o draft deles no autopic. E deve ser uma explicação melhor do que eles têm para poder ter draftado o Michael Penix. Agora, pra gente encerrar essa discussão que já tá mais do que saturada desde a quinta-feira, primeiro round. Eu tô querendo ver o Penix entrar. A hora que o Penix entrar que nós vamos ver. Você vai pedir por Penix desde que começar a temporada, primeira semana, você vai ficar pedindo Penix aí em Atlanta. Isso aí, até a última semana da regular. Nós vamos pedir Penix. A pergunta é, a gente tem que ter empatia, ficar com um dozinho, tem que achar que foi sacaneado mesmo o Kirk Cousins por ficar sabendo que o outro quarterback, o concorrente, o futuro, foi draftado aí no dia, né, na hora da pick, alguém ligou e falou, deixa eu contar uma parada para você não ficar sabendo aí pelas redes sociais, tá? Ou pela NFL Network. Vamos draftar um quarterback, beleza? Beleza, um abraço, valeu. Vocês acham que, tendo assinado esse contrato com a promessa, eu acho que ele foi para lá sabendo que ele seria o comandante do ataque, que ele não teria uma sombra, que seria tudo na mão dele, porque se não fosse o caso, muito provavelmente ele poderia ter a opção de ficar em Minnesota, se não dessem essas condições. Na coletiva de apresentação dele, ele ainda me saiu com um dos motivos da escolha, né, ele perceber que dono, técnico e GM estavam falando a mesma língua, e aí ele ia falar essa mesma língua também. Aí chega no draft 6 semanas depois, vamos draftar um outro quarterback. A gente deve ficar com pena ou... Não, ele é um funcionário, ele tem 100 milhões garantidos, mesmo se ele for dispensado no ano que vem. 100 milhões ele põe no bolso e a NFL é um negócio, faz parte. Chicas, se o Robert Kraft tava fazendo fofoca do Belichick, com o Belichick tendo feito tudo que ele fez por essa franquia, Kirk Cousins, você acha que o GM do Atlanta Falcons está preocupado contigo? Amigo, te falar que bobear nós três aqui estão mais preocupados contigo do que ele. Ele foi pelo dinheiro, ganhou a grana, é isso aí. O Cousins é um cara pragmático quanto à carreira dele de futebol americano. Ele ganhou mais dinheiro do que os quarterbacks elite, mais elite do que ele que atuaram no tempo dele. Acho que ele está muito mais que satisfeito, tendo o destino que for. Eu tenho empatia porque eu assisti a série Quarterback da Netflix e achei ele, né, aquele pai de família que fica fazendo treinos de eletrodos no carro depois do treino, que a mulher escolhe as roupas, que não admite trabalhar às terças-feiras. Terça-feira ele tira de folga pra ficar com a família. Nada pra escutar o NFL, etc, pô. Lembra? Lembra disso? Deve ser. Pra escutar nós. Eu confesso que eu fiquei com uma certa simpatia. Eu tive perto dele, né? Ainda teve isso, né? Eu vi como que ele lidou no evento de patrocinador lá na Super Bowl Week em Las Vegas. Estão tratando todo mundo bem, acessível, sem marra, né? Aquilo mesmo que a gente viu na série. Tava ele lá no evento de material de construção, trocando ideia com todo mundo, dando atenção. Então eu fico um pouco sentido, por quê? Porque o cara que foi, como disse o nosso Washington aqui no chat, foi na expectativa de finalmente colocar o troféu na prateleirinha que ele construiu e tá vazia, né? E aí realmente ele não contava
que ia ter um quarterback de primeiro round no mesmo time dele. Mas não dá para reclamar, né? Tirando essa parte que é muito subjetiva e que é muito difícil ser colocada em prática, na parte do negócio e dos 100 milhões de dólares no bolso, não dá para ficar com muita pena do glorioso Kirk Cousins também não. Né? E outra, se chegar e comer a bola, ele não vai dar chance do Penix entrar. Não vai dar chance do vestiário ficar pedindo e da torcida ficar cornetando. Aí depende mais dele também. De trabalhar na terça-feira, pô, amanhã é feriado, dia do trabalho, eu tô mandando um cara trabalhar, né? Mas com 100 milhões de dólares, eu acho que dá pra trabalhar 7 dias na semana aí, de setembro a fevereiro, sem reclamar, vai. Nada mal. Ó, também chegaram aqui no chat o nosso Marcelo Faria, perguntando se aqui que se analisa minuciosamente tudo do college. Não é. Senhor dos Games, hoje chegou tarde, chegou. Birão, nosso Pablo Bira, dando seu buenas, acompanha amanhã durante a corridinha. Isso aí, garoto. Cuidado pra não tropeçar, hein? Ó, o Diego Vidal aí na área, ó, passando pra dar o salve, mas indo dormir, que aqui em Portugal tá tarde, mas amanhã já coloca em dia. Valeu, Diegão. Tá tarde? É o quê? Umas 3, 4? É, esse pessoal da saúde, né? Pessoal da educação física tem que dormir cedo mesmo, 8 horinhas de sono, faz parte, parabéns. O Carlos Miller também deixa o boa noite e o like lá no Instagram. O Rafael Viana diz que é hora de malhar os Falcons. É, exatamente. E o nosso Andrew Zanfolin, eu acho que um dos únicos representantes da torcida Carolina Panthers na nossa audiência, me sai com o seguinte comentário. Fala, meus nobres, passando aqui para dar aquele abraço e dizer que meus Panthers irão chocar o mundo. Vencerão a NFC South e uma partida de wildcard. E vocês lembrarão dessa mensagem. Abraço. Então tá registrado aqui em áudio para todo mundo que ouve. Se acontecer, a gente te dá os parabéns. O mais provável é que não aconteça, a gente também esqueça. É igual a gente faz aqui. A gente manda um bando de hot take, tudo que a gente erra, a gente não lembra, e quando a gente acerta, a gente fica repetindo aqui, fingindo que a gente manda bem, que a gente entende NFL, quando na verdade não entende é nada. Tanto não entendemos, que semana passada a gente estava aqui na prévia do draft. Não só a gente, né? Os analistas todos também não entendem muito não. Tava todo mundo falando assim, ó... Vai ter muita trade aí, ó, fica de olho. Brandon Aiyuk tá insatisfeito lá nos 49ers. O T. Higgins, nas vésperas do draft, pediu de novo. Já tinha pediu de novo. Pediu e depois disse que não pediu, aí pediu de fato para ser trocado nos Bengals. Aí durante a semana falaram que o alvo da troca nos 49ers não seria o Aiyuk, seria o Deebo Samuel. Tinha gente especulando que os Vikings, para subirem pelo J.J. McCarthy, poderiam até oferecer o Justin Jefferson para troca. E que os times ali, da 3 para baixo, com os Patriots, com os Cardinals na 4, os times que estavam lá embaixo querendo quarterback, iam subir, iam oferecer mudos e fundos para trocar, que a gente teria um primeiro round super agitado. Nada disso aconteceu. Todos os recebedores continuam nos mesmos times e até lá a 18ª, sei lá, 20ª pick, todo mundo seguiu a sua ordem. Ah, não, mentira, teve uma troca da 10ª com a 11ª, os Jets com os Vikings. Os Vikings realmente trocaram pro J.J. McCarthy, tá? Subiram uma, garantido o J.J. McCarthy, pronto. Essa foi a troca ali mais alta no primeiro round. Por que vocês acham que a galera dessa vez não se movimentou tanto? Por causa da primeira lei de Newton, né, Ticas? A inércia. É mais fácil deixar tudo do jeito que tá. E aí vamos combinar, assim, são caras que não são movimentações. O T. Higgins, ok, mas o T. Higgins, ele tá no mesmo bonde ali do Aiyuk, né? Pedindo para sair. Agora, você movimentar um Justin Jefferson, você movimentar um Deebo Samuel, não é uma coisa simples de fazer. Não é uma troquinha aqui, pega para... Não, tem muitas implicações, inclusive com os outros times da divisão. Porque ninguém quer um Justin Jefferson chegando no seu rival de divisão. Ninguém quer um Deebo Samuel chegando no seu rival de divisão. Então, eu acho que foi pura inércia, Ticas. Foi puro, cara... vamos deixar do jeito que tá. Não tem nenhum negócio legal no mercado aí. Acho que ninguém fez nenhuma proposta muito agressiva por ninguém daí. O problema é que o Aiyuk ficou fazendo chiliquinho de rede social, né? E agora vai ter que entubar, né? Aí faz o quê? Volta a seguir, pede permissão de novo, pede para seguir de novo, né? Faz um post, faz o que agora, né? Porque agora já ficou feio para ele, né? É a holdout ou perdão da ex, é isso aí. A posição da Aiyuk é exatamente essa. Ou pede para voltar ou faz o holdout. Não tem muita saída, não. Agora, eu olhando aqui os nomes, cara,
você pode ver que essa troca pode ocorrer mais para frente, porque se no draft eles não viram alguma valor, né? Nesse draft eles não viram valor, podem ver valor numa potencial pique lá na frente, os times para trocarem. E aí, entre os 4 que a gente citou aqui, né, que o Pauteiro colocou, dá para você trocar diretamente o Ayuk pelo T. Higgins e o Justin Jefferson pelo de você, mano. Pau a pau. Assim, com uma piquezinha para lá e outra para cá. Mas acho que eles não viram, os times não viram talento no draft para poder subir, né, para poder trocar, a não ser o Vikings, que foi enganado pelo telefone, né? A gente especulou aqui. Assim, alguém do Broncos está me ligando aqui para poder pegar o JJ. Aí vocês não vão pegar, não. Aí trocaram, fizeram a troca lá para subir uma posição. Mas, de resto, acho que não tinha mesmo nenhum valor que valesse o T. Higgins, o Ayuk e muito menos o Deebo Samuel e o Justin Jefferson. É justamente isso que complica, porque não é só trocar um jogador por outro e continua pagando contrato de calouro. Você leva o contrato, ou você troca para o cara que já está em prazo de renovação e já negocia o contratão que ele quer, que é justamente o que está dificultando ele continuar no time que o draftou. Então, os 49ers, eles estão naquela reta final de contrato do Brock Purdy, contratinho barato, tá ganhando aí, menos do que a maioria dos caras lá de Special Teams do 49ers, porque foi o Mr. Irrelevant. Então o contratinho dele é pequenininho. Só que ao mesmo tempo, mesmo com um cap maior, não dá para você pagar todo mundo. Não dá para você pagar o Ayuk, o que ele quer, o Deebo Samuel, o que ele quer, o George Kittle, o Nick Bosa, o Christian McCaffrey. A conta não fecha. E é essa engenharia financeira... Nossa, sempre quis usar essa expressão. Essa engenharia financeira aí, consegui. Ela é complicada, cara. Não é fácil, não. Agora, pro ano que vem é mais difícil ainda. Se o cara, o GM lá, o John Lynch, o GM dos 49ers, está pensando que ele tem que maximizar ao máximo é horrível, tem que maximizar o plantel enquanto o quarterback, que é a posição principal, que vai ser a mais cara, tá barato ainda. Ele ainda tem que forçar isso aí para a famosa janela do Super Bowl. Como que ele vai proceder se ele tiver pique só no ano que vem? Ele já está desperdiçando um ano, não está reforçando posição carente, barata, que ele precisa. Então eu acho que essa movimentação aí agora, complicou, tá? A não ser que tenha um... E olha que eles draftaram o wide receiver na primeira rodada, hein? E esse aí foi uma surpresa. Não estava cotado entre os melhores da turma, né? Tava na meiuca ali, mas com expectativa de segundo round. Eles estavam com escolha lá no final do primeiro round, mas pegaram o tal do Rick Pearson. Será que eles já pegaram mais um recebedor, contando que eles conseguiriam trocar ou o Ayuk ou o Deebo? Complicado a gente saber. Eu tô muito curioso para saber. E outra, tá todo mundo com passo de espera, né? Porque quando um renovou o Justin Jefferson. Aí o do outro, agora eu quero esse aí mais um chicletinho que eu quero ser o melhor pago da posição. E aí vai dando essa briga. Sem falar que o Ayuk ainda tem aquela coisa de não ser um de verdade, que é um cara que é um dente na engrenagem do Shanahan, que eleva todas as peças do ataque de uma... Né, a maré que eleva todos os barcos, uma expressão que eles usam lá em inglês muito, né? Então, não tem como o Ayuk achar que ele vai ganhar a mesma coisa que um Justin Jefferson ou um Ja'Marr Chase. Não tem. São patamares diferentes. Nosso Arcanine chegou aqui dando seu boa noite, falando que amanhã ele passa para ouvir, porque tá na hora do treino. E ele pergunta se a minha camisa é uma camisa do Lions. Não, é uma camisa do Los Angeles Rams. Tá em homenagem ao nosso Rafael Viana. Nosso Vitinho também na área, Victor CPN, chegou. Ele que adora draft, que eu sei. Tá? Como diz o nosso Anderson Brau, que também chegou. Abre aspas, draft ninguém sabe de nada, é uma loteria. Fecha aspas, fã de flautista. Ou seja, está falando do Magal. Outra narrativa que chamou muita atenção naquele primeiro round. A maior sequência de picks consecutivas só de jogadores de ataque da história. O primeiro jogador de defesa só saiu na escolha 15 para o Indianapolis Colts. Vocês acham que é uma coisa dessa turma específica, da forma com que o board ali, a tabela da ordem das picks se configurou, ou é só mais uma prova de que a liga agora é uma liga que só quer saber de ataque, só quer saber de pontuação e a defesa está ficando em segundo plano? Não, eu acho que isso demonstra que os jogadores de defesa estão ficando mais longevos, Ticas. Tem muita gente experiente jogando com gás gasolina no tanque para poder segurar. A grande questão dos defensores sempre foi essa,
que os caras eram físicos, eram sempre maiores, mas também se lesionavam com maior frequência e ficavam de fora muito tempo. Agora a gente viu defensores nos últimos 5, 6 drafts que foram se desenvolvendo e que continuam aí. Uma das grandes provas disso é a carreira do Aaron Donald, por exemplo, que é um monstro, um cara que malha tudo e que agora, depois de quase 10 anos de NFL, é que deu as primeiras rateadas. Então, vamos lembrar que ele joga numa das posições mais físicas da NFL, que é de defensive tackle ali, porrada o tempo inteiro. E como os defensores estão conseguindo ficar mais saudáveis e mais experientes e entram nos sistemas de defesa por mais tempo, então você consegue aí contar com o talento deles e pode pegar uns caras um pouco mais lá atrás do draft, sem tanto talento, para poder desenvolvê-los durante a temporada. Acho que é um efeito, mas também porque a NFL viu a decadência dos running backs, né? A gente acompanhou esses últimos 6 anos aí a decadência dos running backs. E aí a grande arma que não sejam os running backs são realmente os quarterbacks que lançam, são móveis, e os wide receivers que conseguem aprofundar o campo, tanto eles quanto os tight ends também que podem receber bola. Então aí você vê a mudança de ideia no draft, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver também com a turminha também. Porque eu estava olhando o draft de 2022, né, que eu comentei aqui mais cedo. Cara, as 5 primeiras posições foram de defesa, fechando com o nosso querido Kayvon Thibodeaux. E uma coisa que eu achei interessante e estava analisando aqui também. Teve muito jogador de defesa draftado no primeiro round e principalmente teve várias trocas para os times pegarem jogadores de defesa. Então a gente teve, só para dar alguns exemplos, o próprio Giants, quer dizer, o Giants pegou o Thibodeaux. O Eagles trocou para pegar um DT, então desceu para poder pegar um DT, que foi o Jordan Davis. E depois teve uma sequência marota dos Chiefs trocando para pegar o Trent McDuffie, né, cornerback, os Packers trocando para pegar o Quay Walker, inside linebacker, e os Bills descendo para pegar o Kaiir Elam, cornerback também. Então eu acho que é muito da safra da turma, entendeu? Pô, essa turma aqui tá uma turma boa de defesa. Os caras aproveitam para draftar defesa. Se tá uma turma melhorzinha de ataque, os caras aproveitam para pegar ataque. Só para te dar um último dado, Ticas, se eu não estou olhando errado aqui, nessa primeira rodada de 2022, o primeiro QB que saiu foi o Kenny Pickett, se eu não estiver olhando errado. Na 20, isso mesmo. Na 20. Então, assim, você vê que era uma coisa de safra, né? Mas aí, que não deu nada também, né? Mas aí você não acha que justamente a liga tá cada vez mais focada em ataque? Que a questão do hype de prospecto vai de encontro à questão da safra? A gente vai ver sempre... Quantos anos tem que a gente ouve que todo ano é uma safra boa de recebedor? Já tem uns 3, 4 anos que a gente não ouve que é uma turma fraca para wide receiver. E eles estão migrando cada vez melhor. E entram no profissional, na NFL, e já rendem de cara. Não tem aquele período de adaptação. E aí, eu acho que é da natureza mesmo da evolução tática e tudo isso vai influenciando junto. Mas limitado pelo que a Terra há de dar, né? Então, assim, eu preciso também que no college tenha uns caras que sejam bons prospectos para essas posições. E o cara não tem muito como saber, né? Porque o cara não vai fazer uma troca de posição no meio do college e achar que vai ser o suficiente para ele ir para a NFL para jogar naquela posição nova, né? Raramente isso acontece, e quando acontece, mais raramente ainda é bem sucedido. É aquela coisa, chamou atenção sim, mas a forma, a necessidade, né, a aleatoriedade de como os times estavam definidos ali, com certeza teve um papel importante nessa sequência de 14 picks consecutivas de ataque. Agora, se virar tendência, se todo ano for assim, e todo mundo começar a considerar que, por melhor que seja o prospecto de defesa, ele vai ser digno só de final de primeiro round, a gente vai ver essa sequência ser quebrada ano após ano. Né? Mas aí é só aparecer o Nick Bosa da vida aí, o cara vai dele.
É mais difícil o cara se destacar jogando do outro lado da bola, né? Então, pra gente fechar de vez aí nosso recap dos principais acontecimentos, não só do primeiro round, mas do draft inteiro, quais são os outros destaques dos senhores? Cara, vou dar um destaque clubista e positivo. Eu gostei do primeiro pick do Giants e gostei do Giants não ter trocado, não ter tentado subir para pegar algum QB. Eu tava pensando sobre isso essa semana, tava um pouco assim, receoso de, vamos dar mais uma chance pro Daniel Jones, mais um ano, que provavelmente ele vai fazer aquele mesmo arroz com feijão que ele sempre vem fazendo. Nada contra meu meninão, papai ama você, mas papai também entende qual que é a sua limitação, né? Aliás, ô Magal, deixa eu te interromper, porque realmente um dos grandes vencedores, tem muito podcast que faz os vencedores e os perdedores, né? Eu não ouvi ninguém comentando, mas um dos grandes vencedores desse draft foi o Daniel Jones, se você parar pra pensar. Primeiro, todo mundo cogitando que na 6 os Giants poderiam ir atrás ou de Drake May ou de J.J. McCarthy. Não foram. E além de não irem atrás de um outro quarterback, eles pegaram um recebedor que é top aí, prateleira, primeira prateleira. Para muitos analistas, era até o primeiro recebedor, o melhor recebedor desse draft na frente do Marvin Harrison Jr. Então o Daniel Jones, que estava quietinho lá esperando quem seria o cara que ia destroná-lo do ataque lá em Nova York, ele saiu fortalecido aí com essa escolha, não? Não sei se essa análise faz sentido, mas os assistidores de tape que eu dei dando uma lida estavam dizendo, inclusive, que assim, o estilo de wide receiver do Malik Nabers, o tipo de rota que ele corre bem, o tipo de separação que ele consegue, o tipo de movimentação que ele faz, que combina bem com o tipo de jogo que funciona para o Daniel Jones. Não é nem o jogo que é melhor para o Giants ou um jogo que seja mais agressivo. Um jogo que funciona para o Daniel Jones. E aí sim, eu acho que faz sentido se você pensar no seguinte: a sua estratégia como time tem que estar clara. O caso do Atlanta Falcons, qual que foi o grande frenesi? A estratégia do time não está clara. Vocês vão de Kirk Cousins ou vocês vão de Michael Penix? No caso do Giants, por exemplo, e de outros times, a estratégia foi clara. Quando você chega numa pick número 5, você traz um wide receiver, você está dando tapinha nas costas do seu QB e falando assim, garoto, esse ano é contigo. Se você drafta um QB, você está falando assim, já deu o que tinha que dar, agora você vai preparar seu sucessor. Então, pelo menos, o meu destaque positivo é o Giants por isso. A mensagem está alinhada. A mensagem foi passada da maneira correta, entendeu? Vai funcionar? Provavelmente não. Mas, né, a vida de torcedor do Giants é isso aí. E deixa eu fazer um destaque positivo para também não falar que eu só meto pau. Também gostei da escolha do Patriots. Eu acho que foi uma escolha sensata. Essa pegou de surpresa, hein? Sinceramente, eu achei. De novo, também pensei essa semana, eu acho que no final das contas, eu acho que faz sentido a escolha do Drake May. Por quê? Porque o Patriots já finalmente entendeu que aquela era Belichick acabou e agora precisa reconstruir. E o que a gente viu nesse meio tempo aí, da saída do Brady até a saída do Belichick, foi uma tentativa meio frustrada de reviver uma chama que não ia reviver mais, entendeu? Então, pelo menos agora, eu acho que vai num caminho certo aí, entendeu? Teve um recebedor draftado por New England, mas lá pra frente na pauta, lá no TD Fumble a gente fala dele. E os analistas apontaram também os Cardinals como fazendo uma boa estratégia também. Confesso que eu não entendi muito porquê, mas quis trazer essa bombinha aqui. Eu não sei se eu vou acertar os números, mas eu acho que eles tinham 11 picks totais nesse draft, sendo que das 11 eu acho que eram 5 ou 6 só nos 3 primeiros rounds. Aí, meu amigo, aquela coisa, né? Até se eu tiver que escolher uns nomezinhos aleatórios ali, quanto mais chance eu tiver, mais chance de eu acertar também. Eu acho que facilita um pouco o lado deles. Claro que é brincadeira, eu também ouvi que as escolhas foram certeiras. Mas, sem dúvida, desde o ano passado a gente tinha comentado o Cardinals como um dos vencedores, porque eles trocaram tanto para baixo que eles acumularam muita pique justamente para usar esse ano. Agora vamos ver quantas dessas vão se pagar e fazer o time no final. E no final estão agarrados com o anãozinho jogador de LoL lá. Mas, de qualquer maneira, além do Michael Penix, que foi o grande destaque de todo o draft,
Eu vou destacar aqui um cara que tem um nome bacana também, mas não é só por causa do nome bacana dele, não. Foi draftado no 4º round pelo 49ers, o Isaac Guerendo, né? Ele tá querendo jogar, né? Mas o Guerendo, ele é um cara de Louisville, é um running back muito físico e que o 49ers já está cogitando em fazer ele virar o sucessor do Kyle Juszczyk, né? Que é o pessoal de jogar ali de fullback na frente do McCaffrey. Então, eu acho que para um draft que tinha pouco talento ali de running back, se eles conseguirem fazer essa virada de chave no menino, eles vão conseguir uma boa adição para o próprio jogo do 49ers, que vai ser de novo baseado no McCaffrey, né, gente? Não vamos esquecer que ele é a única peça garantida nesse ataque do 49ers, mesmo tendo o Deebo Samuel, mesmo tendo a galera que tá, o Joy Kiro, vamos apostar, a bolinha é no McCaffrey. Meu destaque foi o Buffalo Bills, que depois que trocou o Stephon Diggs, mesmo escolhendo lá na 28, eu acho, 27, todo mundo falou, é óbvio que eles vão, com essa escolha de primeiro round, atrás de um recebedor. O cara para ser a bola de segurança ali, porque os outros contratados que estão lá, ninguém tem garantia de que vão render. E aí os Bills, não satisfeitos em trocarem para baixo uma vez, trocaram duas. Trocaram primeiro com o Kansas City, o que gerou muita polêmica. Como assim você troca com o seu adversário que está te derrubando dos playoffs da mesma conferência todo santo ano? O Brandon Beane, o GM, deu entrevista ontem falando, a gente já tem muito trabalho para acertar as nossas próprias escolhas, para aumentar o nosso próprio capital no draft. A gente não tem condição de ficar se preocupando com as eventuais escolhas dos outros times, sejam eles adversários ou não. Se o Kansas City Chiefs foi o time que fez a melhor proposta para essa trade, a gente vai aceitar, porque a nossa preocupação é valorizar o draft do nosso time, é melhorar o nosso time, independente do que os outros vão fazer. E eu gostei, porque a narrativa fácil é aquela, você não troca com o adversário direto. Como que você vai trocar? Você vai fortalecer o cara? Você vai deixar o cara escolher quem ele quer? E aí calhou que justamente na escolha que era dos Bills, os Chiefs foram e escolheram aquele recebedor, o Xavier Worthy, que é o cara que é o mais rápido da história do Combine, que fez 4,21 no tiro de 40 jardas. Então, gerou essa especulação. Pô, você não pode dar uma arma dessa pro time que tá precisando, que é o seu principal adversário fora da divisão, dentro da conferência. E aí o Brandon Beane deu essa explicação, eu gostei. E aí, não satisfeito em trocar para 32 com os Chiefs, eles trocaram ainda mais uma para baixo com o Panthers. E acabaram escolhendo um recebedor, teoricamente o que eles queriam, e ganhando mais picks lá para trás. Já que eles estão nesse semi-rebuild, mandaram um monte de gente veterana embora e tem que trazer o máximo de calor possível. Eu achei a estratégia boa e surpreendente, né? A gente não esperava que eles iam deixar para escolher o recebedor no segundo round. E aí, não só isso, o recebedor, que é o Keon Coleman, estava bem cotado também para essa fase aí, final de primeiro, começo de segundo. O cara é uma figuraça, se você não viu. E aí o que eu gosto do draft são essas histórias, né? A ligação eu fico vendo, de diversos times. Os Rams mesmo, que eu estou representando hoje aqui na gravação, os Rams draftaram um cara de uma universidade, eu acho que é Florida State, eu não vou lembrar, no primeiro round, e aí draftaram tipo o melhor amigo dele no segundo, e deu tempo do cara chegar em Los Angeles, correr no QG e falar na ligação que avisa que o cara foi draftado. O amigo dele, que foi draftado no dia anterior, já tava lá pra falar com o cara no telefone. Os dois choraram pra caramba. Aí, pô, maneiro. Essas histórias eu gosto. A entrevista, se você não viu a coletiva primeira do Keon Coleman, ele com um jaquetão, e o repórter começa a quebrar o gelo, pergunta pra ele de onde que é a jaqueta, ele, pô, da Macy's, né, loja de departamento. A gente vai lá no verão, compra roupa de inverno, vai no inverno, compra roupa de verão pra poder economizar. Cara, figuraça. Levanta perguntando se a mesa de lanche que tinha do lado, assim, na sala de imprensa, se ele podia dar uma beliscada, aí a galera deixa e já vai lá, escolhe um lanchinho, já sai mordendo. Pô, figuraça. Então, além de ter mandado bem no angariando mais capital, eu vou dar um destaque pro Keon Coleman, que eu achei muito maneira a primeira coletiva dele. Aí eu ouvi que já tem vídeo dele chegando lá no CT dos Bills e chegando na câmara de criogenia lá, de tratamento, de recuperação.
que ele tá... Eu ainda não vi o vídeo, eu vou procurar assim que acabar a nossa gravação hoje, porque parece que... Tomara que faça o time, né? Que esse cara vai render muita pauta aqui pra gente na NFL, etc, viu? Mas o quê? E aí, reforçando até o que a gente acabou de falar dos Cardinals. Se o draft é loteria, se você não tem garantia nem que o first pick do primeiro round vai ser o cara que vai render e vai ser útil para você, se é loteria, quanto mais bilhetes dessa loteria você tiver, mais chance de você acertar. Então troca para baixo mesmo, acumula piques, principalmente quem tá com mais deficiência, né, precisando de mais posições aí no time, quanto mais bilhete da loteria, maior chance de você acertar o prêmio. Gostei da estratégia. Outro destaque, né, o Bill Belichick na transmissão ao vivo do draft com o Pat McAfee. Legal. Cada prospecto escolhido, 3 a 4 minutos, cara, muito tempo. E deu pra ver que ele preparou, ele sentou com o editor de vídeo e ele marcou o que ele queria apontar de cada prospecto ali do primeiro round, os pontos positivos, os negativos, isso de todas as posições. É onde o cara tem a oportunidade de mostrar o tanto que ele sabe. É muito maneiro. A gente não é tão nerdola e a gente se diverte. Eu acho que pro nerdola deve ser maravilhoso. Ao mesmo tempo, nos intervalos ele tinha que lidar com um cara da equipe lá, o Ty Schmidt, da equipe do Pat McAfee, imitando o Mel Kiper. Então, cara, era um pânico na TV. Aí ele ria amarelo ali, né, fingia que tava se divertindo, ficava esperando a hora dele poder botar o vídeo na tela e ficar falando do prospecto. E aí teve o tal ilusionista do Hard Knocks, que foi lá no CT dos Jets, chutando quem que ia ser escolhido, com os bonés dos times ali na mesa. Aí dava pra ver o constrangimento do Belichick nesses momentos. Mas na hora de falar dos prospectos era maneiraço. Não sei se ele repete a dose, não, tá? Mas parece que ele já até assinou para fazer o Manningcast. Eu acho que ele vai participar de alguns episódios do Manningcast na ESPN. Mas talvez ele corte, né? Ele chegue lá e fala assim, vou participar, mas vamos pegar leve aí, porque esse pânico na TV aqui de NFL tá demais pra minha experiência, né? Vamos ver. Dia seguinte, segundo round, o Goodell foi justamente no programa do Pat McAfee, no podcast, e deu uma entrevista dando várias pistas sobre o futuro da liga, que a gente já especulava, você que ouve a NFL, etc., já ouviu falar muito sobre isso, só que ouvir da voz do comissário é diferente, né? A gente percebe que pode estar mais perto do que a gente até pensava. Por exemplo, começando com a negativa, já chegou falando que os árbitros não serão contratados em tempo integral, que isso não é uma preocupação, que ele não acha que isso aumenta os índices de acerto nas jogadas duvidosas e que eles pretendem continuar investindo em tecnologia para ajudar nessas marcações, mas que o ser contratado em tempo integral parcial não vai fazer diferença. Então já tirou isso da frente. Expansão internacional da NFL. Ele diz que no futuro a ideia é mesmo que cada time jogue uma vez por ano no exterior, fechando aí 16 jogos totais fora dos Estados Unidos numa mesma temporada. Então, pra gente é ótimo, a gente vai ter a primeira experiência esse ano, e a tendência é que isso se repita todos os anos, maravilhoso, né? Diz que vai reduzir gradualmente os jogos de pré-temporada, que ele não gosta de pré-temporada, e que já está nos planos realmente aumentarem os jogos de temporada regular. Então, é o famoso morde e assopra, né? Não são níveis de competição comparáveis, mas ele deu a entender que pelo menos o avanço para 18 jogos não demora. Nos próximos anos a gente já deve ter esse aumento no calendário da temporada regular e que para chegar nesse número de 18 jogos disputados, em vez de um, cada time vai ter direito a 2 byes dentro da temporada. E aí estica o Super Bowl mais uma semana para frente, que é o tal final de semana do feriado lá. Eu não sei se a memória é o Day ou se é o Dia do Presidente, sei lá. Um feriado americano desses, que aí vai ter uma segunda-feira de feriado após o Super Bowl. Então, até para a questão de logística de eventos, para eles vai ser maravilhoso, isso aí não demora. E o futuro, eu acho que vai caminhar para 20 jogos. Quem ouve a NFL, etc., já estava ligado, né? Alguma coisa disso aí surpreende vocês, não? Não, zero surpresa e mais, né? O futuro e a expansão mais lógica é internacional, porque o americano está, entre aspas, saturado de futebol americano, que vem direto até de acompanhar college e tal. Obviamente tem menos curiosos para poder agregar. Países como o Brasil, México e inclusive a Alemanha também são mercados óbvios da NFL e que obviamente tem que expandir
os jogos lá, na Inglaterra nem se fala, e aí precisa realmente que cada time jogue uma vez. Eu só não concordo com eles sobre os árbitros, né? Acho que melhora sim se forem contratados em tempo integral, porque aí dá para você cobrar, fazer uma escolinha de árbitros mesmo, sentar a galera lá na segunda-feira e discutir os lances e tal, porque do jeito que cada um vai para sua casa e estuda do jeito que pode, do jeito que dá. Alguns até fazem essa reunião por si só, né, por as equipes de arbitragem, principalmente, né, cada equipe, mas só que isso acaba gerando cada equipe um critério, as marcações discrepantes, e quanto uma padronização só vai ser possível quando você tiver o cara como funcionário, você vai exigir dele um tipo de ação. Então, acho que quem acompanha a NFL, etc., já estava sabendo sobre quase tudo isso. A gente só não consigo concordar com ele nesse aspecto da arbitragem mesmo. Eu vou pegar esse gancho aí do Wallace. Gente, isso aí é a diferença de você ter o cara CLT ou você ter o cara PJ. É isso. Se o cara for seu CLT, carteirinha assinada lá, ele é seu funcionário, é um outro nível de relacionamento profissional. Agora, enquanto você tiver árbitro PJ, o freela, o cara vai lá para fazer um freela, entendeu? Você vai pagar ele com um recibo, aí vai continuar acontecendo esse tipo de coisa. Eu não gosto da quantidade de jogos aumentar, a não ser que surgisse alguma regra de você ter uma outra janela de troca, de aquisição de jogadores no meio da temporada, ou mais para o fim da temporada. De repente ali, novembro, de repente, você ter uma janela ali de 15, 20 dias, onde você possa trazer outros jogadores de fora, principalmente se você tiver como prioridade você trazer os caras de USFL, de XFL, de What the Fuck FL que tem aí, aproveitar que o cara já jogou aquele ano, tá num ritmo de jogo maneiro, o que eu acho que acaba inclusive melhorando o nível da outra liga, né? Porque o cara vai jogar sabendo assim, eu tô jogando aqui não é para defender o San Antonio Brahmas, eu tô jogando aqui para ver se eu pesco uma vaguinha num time lá na frente. E aí eu acho que o mercado como um todo fica muito agitado, porque quando você tiver uma lesão de um jogador importante, por exemplo, né, vamos bater na madeira aqui, né, vamos dizer você dá um azar aí de um Christian McCaffrey e um Juszczyk, os dois lesionam. Você tá dependendo só lá do Ayuk e do Deebo Samuel. Pô, se chega ali em novembro, você poder trazer um moleque novo ali que tá jogando o USFL, um corredor que jogou bem aquela temporada, bota o moleque pra jogo, vamos ver o que o cara desenrola aí. Eu acho, já falei isso aqui, a NFL não pode cometer o mesmo erro do UFC, que é de você ir perdendo qualidade dos seus lutadores, dos seus atletas, até um ponto em que começa a desanimar as pessoas de assistirem jogos. Então eu acho que pode aumentar a quantidade de jogos, desde que você tenha outras janelas. E sobre os jogos no exterior, o americano médio pode morder a testa de raiva o quanto ele quiser. Você não acompanha um esporte, meu amigo, você acompanha uma empresa de entretenimento. E ela vai tentar maximizar o lucro dela o máximo possível. Se isso significa que vai ter jogo na Tanzânia, que vai ter jogo na Nova Zelândia, que vai ter jogo no Nepal, pode se preparar, porque vai ter. E você pode chorar o quanto você quiser à vontade aí, pode rasgar o cu, pode fazer o que você quiser. É isso que vai acontecer. Pra gente é ótimo, porque, de novo, se tudo der certo no jogo do Brasil aqui, quem sabe não vira um negócio de ter todo ano, quem sabe não vira um negócio de ter 2 jogos por ano, porque vamos combinar, é mais fácil você, e a NFL já mostrou isso, é mais fácil você ter mais jogos nos países onde você já joga do que ficar abrindo país novo, né? A Alemanha já tem 2 jogos, Londres já tem 2 jogos, então pode ser um Brasil 2 jogos, uma cidade do México 2 jogos, e aí vai facilitando. E aí, querendo ou não, aumenta a chance de você ver o seu próprio time jogando, né? A gente vai, qualquer que seja o time em campo, a gente vai pra assistir um jogo de NFL. Mas se isso virar uma constância e normalmente eles vão fazer um revezamento, não acredito que seja igual os Jaguars de Londres, que é o mesmo time todo ano, né? Tendo mais jogos, o rodízio aumenta. E aumentando o rodízio, a chance da gente ver o nosso próprio time jogar aqui aumenta junto. Então, não tem como dar errado. Essa expansão é um caminho sem volta. Eu acho muito difícil isso não ir pra frente por conta dos rednecks falando que estão acabando com a nossa liga patriótica americana. Isso aí já ficou no retrovisor, viu? Vamos lá, as rapidinhas pra gente fechar o nosso headlines, então.
Essa vai você, Magal. Ezekiel Elliott, o bom filho a casa torna, está de volta a Dallas. Assinou um contratinho de 1 ano por até 3 milhões, ou seja, 2 milhões garantidos, tem que bater bônus para ganhar 3. Voltou o menino. Eu quero dar os parabéns aqui ao Dallas Cowboys pela excelente movimentação. Parabéns ao GM, ao Jerry Jones, a todos os envolvidos. Eu acho que isso é uma mostra para a liga do que precisa ser a gestão de um time. Eu estou muito satisfeito com essa aquisição. Acho que foi um valor até baixo. Poderia ter pagado mais. Acho que o Ezekiel Elliott merecia mais. E, inclusive, fiz questão de checar aqui, Ticas. Foi em 500 antes de Cristo, quando as primeiras comédias começaram a ser encenadas. E eu acho que o ápice nós atingimos agora em 2024. Parabéns aí a todos os envolvidos. Só tenho a elogiar, e esses dias eu vi um Reels do pessoal dos torcedores, todos os outros torcedores, falando por que odeiam o Dallas Cowboys. E eles usam isso como se fosse um marketing pró de Dallas Cowboys. Mas, de verdade, na argumentação de todos os outros torcedores, tá o cerne da questão. O Dallas Cowboys não ganha porcaria nenhuma e ninguém sabe por que esse time é o America's Team. Cara, isso que o Jerry Jones, eu não sei se foi na entrevista coletiva ali antes do começo do segundo round na sexta ou do quarto round no sábado. Foi por ali. Na entrevista coletiva, ele simplesmente entregou qual que era a próxima escolha do Cowboys, que era o running back lá que eles estavam de olho, acho que Jonathan Brooks, se eu não me engano. E aí, o cara lá na Panthers, beleza, trocou pra cima, passou na frente, pum, draftou o cara. Aí sobrou o Ezekiel Elliott de volta, né? O cara que eles queriam pra cumprir a função não deu certo e não tem como. O cara tá esclerosado, precisa ser interditado. Se eles querem mesmo ir pro all-in, se querem aproveitar o talento que tem pra fazer uma campanha mais longe. Que etarismo é esse? Deixa ele trabalhar lá o quanto ele quiser. Esclerosado, claramente. Não tem como. O nosso Josafá Falcão diz que não tem que aumentar o número de jogos, mas tem que aumentar o número de buys. Tem que ter 2 buys sem aumentar os jogos, porque aí vai ter mais qualidade, vai ter mais descanso e menos desgaste físico para os meninos. Eu quero que aumente os buys, mas aumente os jogos também. De preferência, 20 semanas aí de temporada. O ideal, tá? Quanto mais, melhor. Falando em desgaste físico e segurança, os Guardian Helmets, lembra deles? As espuminhas para colocar em cima do capacete, que são obrigatórias nos treinos, agora podem ser usados de maneira opcional nos jogos. Quem quiser pode usar. Tá? A gente achou que isso não seria autorizado justamente por quê? Porque todo o design do capacete, a logo, né, fica comprometido, mas em nome da segurança a NFL decidiu liberar quem quiser. Vai ter no máximo só a logo do time ali do lado, mas não é aquela logo brilhante igual o revestimento do capacete. Porém, existem 6 modelos específicos de capacetes autorizados e regulados pela NFL que substituem, teoricamente, a necessidade do Guardian Helmet, que tem os mesmos números. Então, o jogador que quer se sentir mais protegido, está com capacete normal, se ele optar por um desses 6 modelos, ele não precisa optar pelo Guardian Helmet para aumentar a sua eficiência. O Baleia Cachalote tá nesses 6 aí? Muito provavelmente, né? Pelo tamanho de placa que tem naquela testa ali. Estética, né? Mas aí minha dúvida é, vocês acham que alguém vai querer? Porque a gente só viu o jogador falando mal, a gente não viu ninguém falando bem. Isso aí vai ser uma Você acha que alguém vai querer ir com o acolchoadinho ali em cima do capacete para jogo, não? Não vai, o jogador é muito preocupado com swag e aquilo ali é o anti-swag total. Pois é. Você lembra daquele goleiro que usava o capacete de rugby? Agora me fugiu o nome dele. É até goleiro internacional, é famoso. Ele teve uma pancada, né, na cabeça e quebrou o osso aqui. E enquanto ele estava se recuperando, ele começou a usar o capacete de rugby acolchoadinho, né? E terminou a carreira. O Peter Cech, lembrei. Peter Cech usava e terminou a carreira usando o capacete de rugby. Os próprios médicos já disseram para ele que após a consolidação da fratura e tal, o capacete não fazia nenhuma diferença numa possível próxima lesão ou uma pancada que ele tomasse, porque a força para poder
quebrar novamente o crânio dele, ela iria ser suficiente para poder o capacete de rugby não absorver. É a mesma coisa dos Protection Helmet, é a mesma coisa. A pancada, por exemplo, que tomou o Mahomes e que saiu um pedaço do capacete dele lá, com o Protection Helmet ia quebrar o capacete do mesmo jeito. E os números que a NFL divulga, eles são meio aleatórios, né? Eles não tem muito como se comprovar, é tudo meio solto. 50% de reduções em concussões nos treinos. Mas não tinha um relatório confiável de lesões de concussão nos treinos. Então, qual que era o número anterior? Porque o próprio time não informava, o jogador às vezes não informava, porque ele está disputando ali no training camp, ele está disputando a vaga dele no time. Complicado esse número assim, 50% de redução e vai usar agora, sei lá. É o Instituto Tirei do Kicker do Atlanta. Exatamente. Instituto Tirei do Yangareiku, tá? Mais um caso policial, tá? Tank Dell, Tank Dell. Stefon Diggs chegou no seu time e você vai pra balada na Flórida, que a galera simplesmente começa a brigar, sai distribuindo tiro pra tudo que é lado, sobrou um pra ele. Até agora os reportes são de que ele não estava envolvido diretamente na briga, mas levou um tiro de raspão, foi tratado, medicado, liberado, e o Houston diz que está acompanhando o desenvolvimento dessa história do último final de semana. Mas deu esse susto aí na galera. A notícia, né, passa na rede social, no Twitter, só a manchete. Tank Dell baleado. Aí quando você vai ver, não, tá tudo bem. Juízo, galera, juízo, tá? Outra notícia, essa mais recente, Travis Kelce foi renegociado. Você que segue as páginas de notícia de redes sociais, seja Instagram, seja Twitter, cuidado, ele não foi renovado. Ele simplesmente renegociou o contrato que ele já tinha. Ele já estava em contrato vigente por mais 2 anos nos Chiefs. Aí é claro que ano passado, por conta de como foi a temporada, o desgaste que ele já vem apresentando nas últimas temporadas, a questão dele manifestar publicamente a vontade de seguir carreira artística, não artística, né, entretenimento, tal. O pessoal falou assim, será que ele vai aposentar agora que ele levou mais um anel? Ou não? Parece que não, tá? Agora ele passa a ser o tight end mais bem pago da liga, na casa aí dos 17 e poucos milhões de dólares, ainda é pouco pelo tanto que ele oferece, né? Foi o único recebedor confiável dos Chiefs nesse título, mas até então ele estava ganhando 13 milhões e pouco, passou para 17. Não significa que ele vai cumprir mais esses 2 anos, tá? Ele confirmou a próxima temporada, joga mais essa, pode negociar uma saída aí amigável ao final dessa temporada e virar ator de Hollywood, quem sabe, ou virar marido de popstar. Pô, vida maravilhosa, hein? Viajar o mundo aí só, né, acompanhando a diva, fazendo turnês mundiais. Nada mal, já ganhou quase 200 milhões, eu acho, de ganhos totais na carreira. Seria uma boa aí para uma aposentadoria. E o irmão Jason Kelce confirmado na equipe do pré-jogo da ESPN nos Monday Night Footballs. Vai participar da mesa redonda ali na resenha pré-jogo todas as segundas pela ESPN. Parece que teve uma disputa entre as grandes emissoras de NFL e quem levou a melhor foi a ESPN. Eu tô doido pra ouvir o Jason Kelce comentando de terninho ali junto da galera, vai ser demais. Hein? Jason Kelce merecidíssimo, o cara mais carismático disparado dessa galera que aposentou agora e que foi pra comentar. Aliás, um cara que merecia também é o Greg Olsen, mas ele faz questão de estar no prime time, aí é uma outra briga, essa é uma outra história, que é estar na cabine nos jogos de prime time. Esse é um lugar um pouco mais disputado. O Tank Dell, se não é aposta, tá tranquilo, não vai ser suspenso, não vai ter nada, não é aposta, fica tranquilo, Tank Dell. E o Travis Kelce é claramente um movimento de reconhecimento do tanto de dinheiro que ele levou para o Kansas City Chiefs por causa da projeção que ele teve com a Taylor Swift, e para que ele não saia, abandone a carreira e dê um tchau pro Chiefs e vá seguir carreira com a diva pelos palcos mundo afora. Aí. Gostei, achei um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. Mas óbvio, o carisma do Kelce é absurdo. E se você for olhar, né, Ticas, a gente especulava tanto... Você tá falando de qual? Do Jason. Ah, tá. Do Jason Kelce. A gente especulava tanto, né, cara, a hora que o Tom Brady vai aposentar, vai ser aquela briga pra ver qual emissora que vai ficar com ele comentando. E ele tá aí, igual o velho reclamando com as nuvens, só falando mal, como que a geração dele era muito melhor. E serviço mesmo, contratinho, carteirinha assinada, CLT ali aparecendo na TV.
até agora nada de muito significativo, né? Se bobear, vai perder esse bonde aí também. Não, ele tá assinado, tá contratado de fato pela Fox, Contratado, mas não tá aparecendo, né? é o caso do Greg Olsen que o Oli comentou, né? O caso dele é o de preparação de jogo mesmo, é comentário ao vivo, é o comentarista de transmissão. Agora, não dá pinta mesmo, né? A postura dele, as participações, os programas que ele escolhe participar. Semana que vem, dia 5, vai ter finalmente aquela notícia que a gente deu aqui no ano passado. O host, né, a fritada, vai ele lá no meio dos comediantes, ficar ouvindo piadas sobre a vida, sobre a carreira dele mesmo, e depois ele vai ter direito à réplica. Aí já confirmaram os comediantes, os atores que vão lá fritar o Tom Brady e vai ser exibido na Netflix. O Bill Belichick confirmou que vai participar, tá, deste evento maravilhoso, a fritada do Tom Brady. Realmente não tá com cara de que ele tá muito comprometido com o comentário ao vivo da Fox durante a temporada mesmo não, né? Eu tô espantado com o Belichick aí, tanto de coisa aleatória que ele tá participando, eu não sei se é contrato, promessas, tem uma arma na cabeça dele, não é muito perfil dele não, pô, né? O cara tá no mercado aí, ó, tá rodando aí, o que cair é ele tá igual tá fazendo pé de meia. Essas lives de NFT aí, filho, o que você jogar pra ele lá, ele nham, 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 ele vai fazer isso aí. E tem um amigo nosso aí que diz que ele não tá querendo reverter a imagem no final lá em New England, não, hein? Um amigo nosso aí, que eu não vou citar nomes, tá? Mandar um abraço aqui pro Batata, não teve Play Call Podcast aí pré-draft. Abraço, querido. Bora de treta! Vai me chamar de covarde, né? Eu conheço o Barbudinho, ele também é covarde. Vai me chamar de covarde, tenho certeza. Mas a gente ama o nosso Tuberco. O Shark chegou na área mandando seu opa, boa noite pro melhor podcast de NFL. Que isso? Temos nem roupa pra isso, hein? Deixando aquele like de sempre. Valeu demais, Shark. Nosso tubarão tá sempre na área também. Comentando nas nossas lives aqui pelo YouTube. Pra você que só ouve editado. Dá um pulo aqui também qualquer dia. Terça-feira aí, 7h15. No máximo a gente entra ao vivo. No YouTube, no Instagram, agora estamos na Twitch, no TikTok ainda não conseguimos, no Twitter a gente largou, tá? Vem aqui, deixa um like, deixa um comentário, que a gente fica muito feliz. David Tepper é aquele dono do Carolina Panthers que outro dia tava jogando bebida na cara de um torcedor adversário que tava fazendo bullying com ele. Se eu não me engano, foi no estádio dos Titans. Não, dos Jaguars, acho que foi no estádio dos Jaguars. Aí dessa vez, ele entrou no restaurante e foi confrontar o gerente, um restaurante que fica perto do estádio dos Panthers ali, porque numa placa, essas placas que anunciam a promoção, o prato do dia, alguém colocou na placa em frente a esse restaurante, abre aspas, por favor, deixe o GM e o técnico picarem esse ano. Aí o Tepper decidiu ir lá, aí tem a imagem da câmera de segurança. Ele entra no restaurante, pergunta quem é o gerente fala, sou eu. O gerente tá de bonezinho. Ele simplesmente tira o boné do cara, coloca na mesa assim do lado e começa a perguntar quem que o cara achava que deveria fazer a escolha do time do Panthers. Aí, papo vai, papo vem, ele cumprimenta o cara, aperta a mão do cara e vai embora. Aí, meu especialista das profundezas da mente humana, quando eu vejo uma cena dessa, dado o histórico também do Tepper, sempre muito cri-cri, eu penso que se eu fosse um bilionário, dono de time, eu nunca me envolveria nessas pequenas tretinhas do dia a dia aí, nessas coisinhas mundanas. Eu me preocuparia só no High Society, nas salas VIPs aí, né, no meu draft, ver o que a galera, os meus subordinados iriam fazer, e não com uma plaquinha no restaurante. Mas por outro lado, quando eu paro pra pensar melhor, eu acho que talvez se eu fosse um bilionário, eu me sentiria empoderado o suficiente justamente para poder caçar tretinha torta e direito. Não ia levar desaforo para casa. Qualquer pessoa que passasse pelo meu caminho ia querer atropelar. Você acha que é mais ou menos por aí que funciona a cabecinha do nosso glorioso David Tepper? Eu acho que no seu caso seria assim, Ticas. Porque você, se virasse bilionário, seria um bilionário que veio de baixo. E provavelmente você não viraria bilionário, porque bilionário não vem de baixo. Né? É verdade. O David Tepper não. David Tepper trabalhou na Goldman Sachs. O David Tepper, para muita gente que não sabe, ele previu a crise de 2008 e a empresa dele, não sei se é Appalachian, alguma coisa assim, é o nome com A.
a empresa dele ganhou uma grana investindo contra a maré da crise de 2008. Então ele já tem aquele toquinho de psicopatia ali, já beirando, né, que todo bilionário tem. Mas para mim isso aí tudo, Ticas, é marra de bilionário. É porque ele sabe que ele tem um segurança, ele sabe que não vai nada para ele. Eu quero ver se fosse... Importante, na imagem dá pra ver que ele entra junto do segurança. É óbvio que ele não ia entrar lá sozinho, correndo o risco de tomar um supapo, né? É claro. Não, eu não digo nem um supapo, porque assim, para essa pergunta de quem que deveria fazer as Pix, se fosse aqui no Brasil, a resposta já estaria pronta. Quem deveria fazer suas Pix? A sua mãe, aquela vagabunda, já seria uma coisa daí para baixo, né? Como é nos Estados Unidos, aquele medo do processo, né? Ainda mais o processo contra um bilionário, né? Que é cadeia, é pena de morte, né? O cara fez certo, o gerente. Mas, sinceramente, o David Tepper, isso é só marrinha de bilionário. Eu quero ver nos 5 minutos de porrada liberado sem perder a amizade. Aí eu quero ver se ele se garante, sem segurança, com aquela cara. Já começa que ele é calvo, já começa por aí. O cara já tá errado porque ele é calvo. E aí vem com essa marrinha aí, Ticas. Isso aí não dura 5 minutos no recreio de uma escola municipal aqui. Pra você que ficou curioso aí, se você quiser ver um filme sobre isso, que aliás tem a história do David Tepper meio entremeada, tem o The Big Short, que é em inglês, é A Grande Aposta, que é um filme com o Steve Carell, com o Christian Bale, é bem bacana, procura lá pra você ver sobre a crise de 2008, os caras vão e apostam contra a maré, né, contra o pessoal que tava... bolsa, né, bolsa é aposta de milionário. Mas é o seguinte, cara, eu, como sei que da porta do bar ou do restaurante para dentro não existe bom senso, acabou. A pessoa que se chama cliente, ela se despe de completa toda a sua noção e todo o seu bom senso. Ele só quer que o que ele gostaria que fosse feito, como numa ditadura de 600 pessoas, porque são 600 clientes, são 600 cabeças. Você que é gerente de bar, você que comanda um estabelecimento desse, tem que ter mão de ferro em algumas coisas. Se o cliente invadiu o seu espaço pessoal e quando ele tira o seu boné, ele invadiu o seu espaço pessoal, senta a porrada, meu querido. Enfia o cacete, joga para fora do estabelecimento e depois você vai perguntar quem que é. Pode ser David Tepper, pode ser um mendigo, pode ser o que for. Policial, dono de distribuidora. O cara invadiu o seu espaço pessoal, você tem direito de sentar-lhe o cacete. Depois você pergunta quem é. É que o cara provavelmente reconheceu o David Tepper, né? Ele sabe quem ele é por conta de ser fã, né, do Carolina Panthers. E aí arregou pro bilionário. Se eu soubesse quem era o David Tepper, graças a Deus nem reconheço essa figura, eu chutaria ele até o estádio do Carolina Panthers para poder aprender que aqui embaixo as coisas são diferentes. Não se tira o boné ou o chapéu de um homem da mesma forma que não se acaricia o cucuruto de um careca. Isso aí é ofensa máxima aí no código de honra da masculinidade tóxica, são as ofensas mais graves possíveis. Então ele correu um risco sério, na verdade correria, né, se ele não tivesse com brutamontes de segurança o acompanhando. O que me deixa mais intrigado são duas coisas, né? Na verdade, uma só. Será que ele estava dirigindo, ele viu a placa e decidiu entrar no ímpeto ali? Ou alguém, conhecendo o chefe, passou, virou e falou assim, chefe, preciso te contar uma coisa, tem um restaurante. Cara, um restaurante pequenininho, restaurante beira de estrada, parece. Preciso te contar uma coisa, tem um restaurante ali, ele falou, vou lá. E aí, independente de qual seja o motivo, dá pra ver muito que ele vai lá muito no impulso, assim, ele chega, ele pergunta, aí parece que ele não tem muito o que fazer, o cara não dá muita ideia, aí ele aperta a mão do cara, ele pergunta o que já estava escrito na placa, né? A placa tá falando, deixa o GM e o técnico picarem. Aí ele chega lá e fala, quem você acha que deve picar? Já tá lá na placa, entendeu? Aí ele pega, aperta a mão do cara e vai embora. Então acho que ele foi por impulso. Eu vou passar um paninho, porque apesar de ser um bilionário idiota, é um cara que torce, né? É um cara apaixonado pelo time. É um cara que discute na arquibancada e joga drink na cara do torcedor. É um cara que ama demais. Então, como um homem que também ama demais... esse David Tepper, sempre aprontando. Não dá pra passar muito pano porque é um bilionário
né, ele se coloca aí numa posição de superioridade de saber que vai contar com impunidade caso ele extrapole esse limite, né? Tanto que a NFL deu uma multinha por ele ter jogado o drink na cara do outro torcedor lá, que a gente fez as contas aqui, era equivalente da gente, no nosso salário, pagar 17 centavos, né? Então, não dói no bolso dele. Eu acho que a certeza da impunidade deixa realmente ele empoderado nessas tretinhas aí. Mas é um cara que se comove, né? Ao contrário de outros donos de time que nem moram na cidade do time, né? Só vão lá dia de jogo para fazer uma graça para os patrocinadores. Ele tá aí comprando briga com torcida, escolhendo errado, dando pitaco. É o brinquedinho dele. Se eu fosse bilionário, que eu não vou ser, né? Como o Magal bem pontuou, se eu fosse bilionário, eu acho que ia ser bem tipo... Eu ia ser mais David Tepper do que Steve Ross, tá? Mas você tem o adicional que você ia tomar olhares congelantes da sua conja que iam paralisar qualquer ação sem noção sua. É verdade. Quando você fosse começar, ia vir um... Tiago... O freio já vem de fábrica com a ABS, né? Automático, cara. Ó, pelo segundo ano consecutivo, o GM dos Colts, o Chris Ballard, criticou publicamente os membros da mídia e dos outros times, os scouts, os agentes, que atuam como fofoqueiros maliciosos durante o processo do draft, sempre na tentativa de viabilizar alguma segunda intenção. Então queima o filme do prospecto para ver se ele cai e chega até o seu time para você escolher o cara. Ou inventa narrativas positivas também para ver se o cara sobe, mesmo que elas não correspondam à realidade. Aquele antro de fofoquinho, de mentirada, sempre com alguma segunda intenção. Dessa vez ele estava defendendo o Adonai Mitchell, wide receiver que Indianapolis escolheu na posição 52. Relativamente abaixo do que estava estimado nos mock drafts da vida, e por conta de alguns reportes anônimos, alguns scouts aí sendo citados, sources, né? Fontes anônimas e scouts anônimos, dizendo que o jogador teria problemas de disciplina e comprometimento. Aí o Chris Ballard foi lá, aproveitou que caiu até a posição dele escolher e defendeu o jogador dizendo que essa fofoquinha aí precisa acabar. Só que o discurso emocionado dele, inflamado, cheio de palavrão, não convenceu um ex-jogador que atuou nos Colts justamente sob a gestão do Chris Ballard. O Eric Ebron comentou um trecho da coletiva aí que foi postado no Instagram e disse que aquele era o mesmo cara que fez a caveira dele pela liga inteira, mesmo sabendo que ele estava jogando machucado e precisando de cirurgia. Que o Chris Ballard era o pior GM da história. Rapaz, hein? Aí outro dia mesmo a gente estava lembrando que justamente o Chris Ballard estava envolvido naquela treta de holdout do Jonathan Taylor. E aí quando parecia que ia voltar, problema no tornozelo, aí foi para injury reserve, ficou 4 semanas obrigatórias no estaleiro, e nesse meio tempo não renovou, aí foi renovar depois. Enfim, a gente deve até concordar com o discurso, apesar da gente já ter falado aqui no ano passado, é inevitável, é do jogo, a galera vai tentar influenciar de acordo com seus próprios interesses. Isso aí é inevitável, não tem como a NFL regular isso. A gente concorda com o discurso, a gente só não consegue colocar muito a mão no fogo pelo glorioso Chris Ballard também, né? Não, e o Chris Ballard é o seguinte, ele é experiente o suficiente para poder saber que essas coisas voltam para morder a bunda dele. Então, meu querido, a hora de se atirar pedra, você tem que olhar para o seu telhado primeiro, que o seu telhado é de vidro. Então, não vem com esse tom moralista, não, que todo mundo faz, quem está no meio faz. Se você não é GM, você não faz, você manda fazer, e esse é o jogo. Essa a coisa. Se for parar, tem que parar todo mundo. E aí, se um fizer, o outro vai fazer também. Então, não, se você está nesse jogo, é o famoso, você entrou para a política, é para você calçar a chuteira e ir para o campo, meu querido. Porque lá tem lama, lá vai escorregar, você vai ter que aguentar muita coisa. Então, o GM não pode sair dando essa de paladino da justiça num draft, porque ele certamente fez coisas deploráveis antes. Então, ou todo mundo baixa a bola e acaba com isso, não tem jeito de acabar, a meu ver, ou então, meu querido, não tem jeito de você posar de paladino da justiça, não. E muita coisa na vida, né? O perigo disso aí, eu acho, é ele deixar chateado não a imprensa, os torcedores, mas os outros 31 coleguinhas dele lá da sala de reunião dos donos de time.
E essa é a galera que você não pode deixar puta com você. Eu acho que se ele continuar nessa pegada aí de ficar falando mal do sistema, você não pode falar mal do sistema sendo que você mama a teta do sistema, né? E a gente não vê o Chris Ballard fazendo nada assim de disruptivo, de diferente, que ninguém na liga faz, que só ele faz. Então, ele é mais um bilionário arrumando confusão. Agora, se começar a botar a cabeça muito para fora da moita e começar a incomodar o Sr. Jerry Jones, começar a incomodar o Sr. Robert Kraft, começar a incomodar até os Mara velho lá de Nova York, aí você vai começar a ter problema, meu amigo. Aí você vai baixar sua bola rapidinho. Eu gosto do ranço acumulado do Eric Ebron, né? A treta foi lá antes dele aposentar, 7 anos atrás. Ele esperou, viu passar no Instagram e falou: né? Esse safado aí que tá querendo dar lição de moral na galera. Gostei do Eric Ebron, tá? Sou a favor do ranço acumulado para ser usado na hora certa. Cara, e aí um dos exemplos quem trouxe até foi o nosso Marcelo Faria. Ele trouxe ao vivaço lá no nosso grupo NFL, etc, de diretoria, assim que foi postado, tá na hora do draft. Então, se você quiser ter notícias em primeira mão, não só de NFL, você não precisa pegar e fazer um X nessa altura do campeonato, o X indo quase acabando, e você vai fazer um perfil para seguir as páginas dos insiders. Não. Você vai no apoia.se/NFL, etc. Você escolhe a faixa Patrick Mahomes, R$15 por mês, você ajuda esse podcast a continuar existindo, e você vai ser incluído no grupo NFL, etc, diretoria. E aí você vai ter o compilado. Renegociar o contrato do Travis Kelce, pode ter certeza. Sai antes lá no NFL de diretoria do que na sua timeline aí, do X, esse Twitter. Tá? Temos insiders de primeira grandeza lá no nosso grupo e você ainda ajuda esse podcast a continuar vivo, né, por tempo indeterminado. E a gente sabe explicar, né, Ticas? A gente sabe explicar a diferença de uma renovação para uma reforma de contrato, né? A gente sabe bem o que Exatamente. Você não vai ficar dando likezinho em vão lá no NFL de diretoria. Lá todos os likes são merecidos. Né? Agora que dá para dentro do WhatsApp você deixar o like lá na mensagem. E aí o Marcelo Faria trouxe, eu nem tinha visto, né? Porque a gente estava na live interminável lá do primeiro round. E aí o Adam Schefter, logo após a escolha de Denver pelo Bo Nix na 12ª posição, postou o seguinte, abre aspas, Sean Payton queria e pretendia picar o Patrick Mahomes no draft de 2017, quando ele tinha a 11ª escolha geral. Aí eu vou abrir um parênteses. Essa história é famosa, tá? O Sean Payton vive relembrando, ele adora falar que ele tem um olho bom para quarterback, porque ele queria, mas aí não conseguiu porque os Chiefs trocaram e passaram na frente, tá? Fecha parênteses. Continua o tweet do Adam Schefter. Ele estava pronto para mandar a pique, mas os Chiefs trocaram com os Bills pela escolha 10 e pegaram o Mahomes uma posição antes do Peyton pegá-lo. Peyton tem uma opinião tão forte sobre Bo Nix hoje quanto tinha sobre o Mahomes na época. Aí eu te pergunto, meu amigo, você que ouve o NFL, etc., você é um apaixonado pela NFL, por quê? Para ouvir 1h30 por semana de podcast aqui, com treta, fofoca e polêmica de NFL, você é um cara que gosta muito de NFL. E você tem um certo senso crítico, né? Você não é o cara que fica só reproduzindo o discurso aí que você vê de insiderzinho de Twitter, porque aqui a gente bate muito nesses caras. Você pega uma declaração dessa, eu tenho certeza que você estranha, não estranha? Não é estranho. O Adam Schefter, um dos principais, se não o principal insider de NFL da ESPN, há 1000 anos, o cara mais bem pago para fazer esse serviço, mandar essa comparação assim direta entre Bo Nix e Patrick Mahomes na hora da escolha, eu tenho certeza que você se questiona a quem ele está prestando esse serviço. Se é o Sean Payton querendo melhorar também a imagem dele, né, comprometida aí com o desgaste do Russell Wilson, que não deu certo. Se é o GM ou o dono lá do Broncos querendo depositar uma confiança além do devido no Bo Nix para a galera não reclamar que na 12ª eles acabaram pegando o 6º quarterback, então teoricamente o pior quarterback do primeiro round sobrou para os Broncos na 12ª escolha, é o 6º quarterback escolhido. Cara, o que me parece é que não tem como isso ser espontâneo. Wallace, você tem mais tempo do que eu aí nessa estrada do jornalismo, não só de Twitter, mas do jornalismo de fato. Não tem como achar que esse tweet é espontâneo, né? É um exemplo do que o Chris Ballard tá falando aí. Não, e realmente isso fede a Sean Payton querendo se cacifar
né, falando sobre a grande expertise dele de escolher quarterbacks, quando a escolha de quarterback dele, a última, foi o Russell Wilson. Então, os fatos desmentem o próprio Sean Payton, né? E outra, vou citar aqui ele novamente. O Penix saiu antes do Bo Nix, meu querido. Então, se o Penix saiu na 8, subiu até lá, e o Bo Nix foi o último, inclusive, depois de um Penix baleado, que tá precisando se provar, que vai ter que tomar uns remedinhos para performar na NFL, desconfio de que a escolha do Denver não foi boa. Daqui a pouco a gente vai ter a justificativa final dessa escolha do Bo Nix pelo Denver. Não saia daí, aguarde no TD ou Fumble, vem mais detalhes a respeito Para. Só vou complementar dizendo o seguinte, o Sean Payton é um cara fichado. É um cara que tem histórico. Ele tem, esqueci o nome, como é que chamava a ficha corrida? Tinha um nome engraçado. Esqueci o nome agora. Tinha um nome engraçado, falava, era ficha corrida. Não, mas tinha um outro nome. Pô, capivara é longa. Capivara. Isso, capivara. O nome é longa. Como é que você esqueceu capivara da terra da capivara? Pois é, vou perder meu visto, juiz forano. A capivara dele é longa. Aí o que eu fiz, Ticas? Eu gosto de dados, eu gosto de fatos. Eu acho, inclusive nós discutimos aqui na live, que o Bo Nix é um gato. Que ele é mais velho e falsificaram a documentação dele para ele parecer mais novo. O que eu fiz? Tá judiado. Exatamente. Eu fui lá no Age Guesser, que é uma inteligência artificial que você joga a foto e ele diz quantos anos você tem. Não é que ela acerte sempre, tá? Não é que ela acerte sempre. É o John Drake May, essa aí também, hein? Essa... Drake May falou que tem 20 anos. Acertou. Beleza, tá próximo. Caleb Williams, 25 anos. Beleza, teu. Chuta quanto que foi a idade que ela botou pro Bo Nix. 41 anos. Amigo, se a inteligência artificial diz que o cara tem 41, tá na cara de todo mundo que ele é gato, pô. É muita quilometragem de pneu murcho, hein? O cara é um ano mais novo que eu, pô. Pelo amor de Deus, tá aí pagando de recém-formado na faculdade. Não tem a menor condição. Então, sim, sabe por que o Bo Nix chamou a atenção do Sean Payton? Porque o Sean Payton falou assim, eu vou trazer um QB de 40 anos aqui e a galera vai achar que é prospecto. E é aí que eu vou dar o meu mais novo golpe. O novo golpe do mercado é esse. Aqui não, Sean Payton. No NFL, etc, não. Você jogou a sua fotinha no site? Fala a verdade. Não. Preferi pro meu bem-estar ficar tranquilo. Se tiver com a aba aí, joga as nossas 3 só pra gente poder, né? Curiosidade, Vou jogar. Até o final do episódio você vai saber quanto que diz de cada um aqui. Ó, o nosso Caio Veder chegou ao vivaço no Instagram, mandando o seguinte, e aí, seus GM dos Falcons draftando QB na 8, tudo bem aí? Tudo bem. Eu acho que tá até melhor do que lá no front office dos Falcons essa semana, porque, nossa senhora, hein? Foi esculacho de cima a baixo, da NFL Network ao NFL etc. A orelha esquerda da galera lá queimou, tá? Como eu prometi, daqui a pouco a gente vai explicar a escolha de Bo Nix. Pode ser a teoria do Magal, mas tem outra teoria aí. Tá? Você escolhe quem você vai acreditar, Magal ou Albert Breer, do Sports Illustrated. Ó, bora de TD ou Fumble. Acertou a miserável. A gente estava falando que tinha um recebedor aí muito confiante também draftado nos Patriots, então escuta essa. Wide receiver, Javon Baker. Logo depois de ser draftado pelos Patriots, ele abriu uma live no Instagram e mandou o seguinte recado, abre aspas, tragam as suas pipocas. Eu faço pessoas em cadeiras de rodas se levantarem. Fecha aspas. Excesso de autoconfiança para um recebedor draftado no 4º round e que provavelmente terá o calouro Drake May lançando para ele. É TD ou Fumble? Olha, Ticas, eu vou dar Fumble pela escolha de palavras e da metáfora. Primeiro, porque pipoca para um wide receiver besunta a mão de manteiga, e aí nos Estados Unidos, que é muito consumida com a manteiguinha,
ele não pega a bola. E quando as pessoas vão se referir ao adesivo que não consegue receber, ela fala que ele tem mãos de quem acabou de comer pipoca. Então, obviamente, péssima escolha de palavras. Quanto a fazer as pessoas das cadeiras de rodas se levantarem, tem muito paraplégico aí de alta performance que recobrou a capacidade de andar, né, aqui no Brasil recentemente. Mas isso é um capacitismo. Isso é como se você apontasse que fazer pessoas andarem quando tem deficiência fosse algo espetacular e maravilhoso, quando a gente sabe que esse é fruto de bastante trabalho, de bastante dedicação, não só das pessoas, mas como de todo um time em volta. Então, péssimo. Foi tudo péssimo nessa live do maluco aí. Fumble. Simples. Fumble porque já chegou falando merda. Não botou o pé no campo da NFL, já chegou falando merda. Só por isso aí, fumble. Mas, se precisar de um assessor, tamo junto aí, faça um precinho especial pra calouro merdeiro que nem você. Fumble, né, meu amigo? 4º round. Drake May de quarterback. Você vai cantar essa marra? E outra, junto do capacitismo que o Wallace citou muito bem, todos os times têm projetos sociais. Todos os times atendem instituições que cuidam de pessoas com algum tipo de deficiência. Imagina ele lá no Ação de Graça servindo peru, cortando peru pra galera sentada na cadeira de rodas. Isso, cara, é meme automático. Como é que... Pra quê? Pra quê? O cara acabou de ser draftado. Pra que ele chega cantando essa marra? Se fosse o velho lá ainda, o velho que não tá mais lá porque agora quer fazer participação em tudo que é programa aí com piada ruim, se fosse o velho, eu acho que no primeiro dia ele nem entrava no CT. Eu acho que já ficava na listinha dos cortes dos 53 ali, ó. Felizmente, vai caçar sua turma. Mas como agora mudou a gestão, ele vai ter uma chance aí de ainda pagar bastante mico nessa temporada por conta dessa declaração. Fumble, já que chegou de fumble o nosso Javon Baker. Ó, prometi e vou cumprir. De acordo com a matéria do Albert Breer da Sports Illustrated, o fator decisivo para a escolha do quarterback Bo Nix pelos Broncos foi o conteúdo da sua mochila. Como assim, Ticas? Ó, depois da reunião que o staff dos Broncos e o Sean Payton tiveram com o Bo Nix, acabou a reunião, eles estavam indo pro campo treinar, aí ele se levantou, pegou a mochilinha, e aí o Sean Payton perguntou, o que você tá levando aí nessa mochila? Aí o Nix pegou, abriu, mostrou. Apenas fitas para enrolar o tornozelo, antes de ir pro campo, um par de chuteiras surradas e uma bola de lacrosse que ele usava para massagear a lombar. E isso impressionou muito o pessoal do Broncos. Então, na era das estatísticas avançadas, da inteligência artificial, como bem disse o Magal, e escolher um quarterback pelo que ele carrega na mochilinha, é TD ou fumble? Olha, Ticas, aí, desculpa, não vai ter como eu dar fumble para uma tomada de decisão tão maluca e tão absurda quanto essa, porque já que não tem critério, vamos escolher critério maluco, conteúdo da bolsa, é isso aí. E isso corrobora a teoria da conspiração que eu levantei agora há pouco, porque isso é claramente uma mochila de velho, né? O jovem não tem um equipamento eletrônico na mochila, ele não tem um fone de ouvido, ele não tem um carregador de celular, é porque é um homem de 40 anos, né, pô? Eu vou concordar aqui com o Washington Ferreira no nosso chat aqui, que falou que tá precisando de pouco para impressionar no CT dos Broncos, né? A régua tá lá embaixo. Para você impressionar, você precisa de uma chuteira e 2 pares de atadura para poder impressionar o Sean Payton. Realmente, eu não tenho como dar fumble, eu tenho que dar TD, porque se a gente falou do maluco que mandou uma carta para se destacar, você fazer essa mochilinha aí, que pode ser a mochilinha de um velho, mas pode ser uma mochilinha fake, porque, obviamente, um celular, um tabletzinho, claro que o cara carrega, né? Nem que seja alguma coisa para poder passar um tempo, né? Um videogamezinho, né? Um minigamezinho, né? Um Nintendo Wii, né? Alguma coisa, Switch, na verdade, o Nintendo Switch, ele ia ter. Então, realmente, é TD. Se ele fez essa mochilinha fake aí, enganou o Sean Payton, ganhou o contrato, ó, meu QB de 40 anos. Eu vou ter que dar TD também. A gente não tá aqui cansado de falar que o draft é a escolha pelo aleatório? Ah, o Caleb Williams é o quarterback mais pronto pra NFL. Não, é o cara cheio da marra. É o cara que tem mais swag, first pick. Pô, beleza. Ah, o Jayden Daniels não gosta de minigolf. O cara é serious business pra caramba. Jayden Daniels na 2. Ah, o Bo Nix
não se preocupa com os joguinhos eletrônicos na mochila. É só uma chuteirinha surrada e uma bolinha pra fazer massagem na lombar que ele sente ali depois que ele se esforça muito no campo. Cara, TDzaço. Quanto mais aleatória a escolha, mais TD. E aí se der errado é TD de novo, porque vai tentar achar um outro pretexto pra escolher o próximo. Maravilhoso, tá? Maravilhoso esse critério. É quase inacreditável ver um dos jornalistas de conceito, pô, um dos caras mais respeitados aí, e o substituto aí, o herdeiro dos jornalistas que escrevem longas colunas de NFL, já que o Peter King se aposentou, o Albert Breer mandando essa na maior cara lavada. A mochila que o Bo Nix carregava impressionou a CT dos Broncos, foi decisiva pela escolha. Pô, TDzaço, velho. Que história. Pra gente fechar, os Jaguars mandaram mal, tá? Em todos os draft grades aí, a gente não liga muito pra isso, a gente sabe que é o futuro que vai dizer, mas todo mundo criticou demais o draft dos Jaguars, não atacaram as posições que deveriam, e quando atacaram, escolheram o cara errado, quando tinha outro melhor disponível, eles foram muito criticados. E aí, não é muito surpresa, dado o estilão do GM deles, o Trent Baalke, pra tristeza do nosso Bogão, um abraço pra ele. Durante a coletiva ali pré-draft, esse GM, o Trent Baalke, simplesmente peidou alto no meio de uma fala. Isso mesmo, soltou aquele punzaço, aquele barulhento, enquanto falava. Aí ele pediu desculpa e seguiu a vida, como se nada tivesse acontecido. Tem vídeo, tá? É só você procurar aí que tem vídeo com legenda, inclusive, tá? Reação que deve ser naturalizada ou falta de decoro no ambiente profissional? TD ou fumble? Como o assunto é peidão, um beijo para minha senhora Carol, que é especialista no assunto, e realmente cara, tem uma frase que eu levo para a vida. Um beijo para Ju, também minha irmã de barriga diferente, que é espetacular. Negar peido é falta de caráter. Então, TDzaço, o GM falou, peidou, pediu desculpa e seguiu a vida. É um fluido natural, gente. Isso sai do corpo de todo mundo. Não vem me falar que você não faz, não, que faz. Tá? E se você disfarça... Se for fluido é porque já ficou mais perigoso que deveria. Mas é um gás liberado por todos nós. Então, se você disfarça ou já colocou a culpa em alguém ou no cachorro do Pum, dá uma olhadinha no seu caráter aí, meu querido. Discordo, craque. Discordo. Vai me desculpar, mas não tem. Em algum momento nós temos que traçar o limite. E o momento é esse. Não, desculpa. Não existe liberdade de expressão que me obrigue a inalar algo que estava no seu brioco. É simples assim. Eu não sou obrigado. Eu não sou um cachorro. Se eu fosse um cachorro, eu te encontraria. E aí, irmão, como é que você tá? Beleza? Deixa eu dar uma fungadinha aí. Beleza, briocão, tá em dia. Não, cara, a gente não faz isso por um motivo, entendeu? Não, desculpa. Não vai dar. Fumblezaço, tá? Pra mim, não. Tô com bagal, é fumble. Desculpa, não rola. Desculpa. Fumble. Não dá, gente. Mas aí já foi, filho. Depois que já foi, você não pode negar. Se negar a peida, é falta de caráter. Não, cara. Segura, disfarça ali, alguns limites não podem ser atravessados, você não pode ficar naturalizado agora, qualquer reunião de negócios, qualquer ambiente profissional, você levanta, solta, pede desculpa e segue a vida, não. Ticas, inclusive, deixa eu fazer uma menção honrosa aqui. Lembrei, eu tinha um ex-cunhado, grande Kaká, que a gente sentava no carro para ouvir CD do Iron Maiden, porque era o único som de CD que a gente tinha acesso, era o som do carro. Cara, quando ele ia peidar, ele falava assim, pô, peraí, rapidão. Ele saía do carro, ficava lá fora, peidava, e depois ele voltava, pô, desculpa aí. Então, cara, o Blaze Bayley... Atitude completamente errada. Tinha que fechar tudo, levantar os vidros, segurar o seu braço e falar assim, escuta aí. É essa a atitude correta. Bom saber para eu evitar andar de carro com elas. Eu acho que com essa a gente pode declarar encerrada a nossa cobertura aí, do draft. Tem as idades ainda. Conseguiu? Levantou? Manda pra nós. Botei aqui, ó. Vamos ver se essa IA é confiável ou não. E para ser justo, eu tirei fotos aqui da nossa transmissão.
Então é ao vivaço. Pegou a foto, é ao vivaço. Magal, 41 anos. Beleza. Na pinta, pô. Na pinta, errou por um, pô. Tá bom. Wallace, 45 anos. Errou por uns 20, mas tudo bem. Acertou aqui, ó, há 2 semanas atrás, pô. Acertou certinho. Ticas, 41 anos. Ih, rapaz, eu tô acabadinho mesmo, hein? E pra mostrar que realmente o negócio é preciso, eu joguei a foto do Jerry Jones, 92 anos. Errou por 10 pra baixo, mas tudo bem. 5, então, né? Mais uma vez. Ele tá com 87, não? 81. Nossa, ele errou por um século. Ele tem uns 192 anos, né? Ó, e lembrando do assunto, o Caio Vinícius disse que o Bonix é o menino Charlinho da NFL. Exatamente. Boa lembrança. Que recap, hein? Tem outro podcast que você ouve? Não tem. Análises tão abalizadas. Porra. Rumores. Até de peido a gente falou aqui, pelo cara. amor de Deus, cara. E mais, utilizamos inteligência artificial diferente do John Textor para o bem. Para o bem. Aí, ó. E ao vivaço, né? Não tem mais o que falar. Podemos... Vem logo pro Apoia-se. Você sabe o que você quer. A gente sabe o que você quer. Imagina isso. 24 horas por dia. Ao acesso total aí na sua mão. Imediato no WhatsApp. apoia.se/NFL, etc. Não perca, viu? Senhores, será que a gente vai ter pauta pra semana que vem? A gente podia fazer um compilado de bufas aí, ó, e a gente vai analisando. É bom que os calouros se apresentam esse final de semana e começa a ter vídeo da galerinha chegando no CT, tem mais conversinha, tem mais mico, né? Calouro pagando mico é sempre garantia de pauta. De qualquer forma, a gente garante. Terça-feira, a partir das 19h15, estamos aqui ao vivaço. Quarta-feira, meia-noite, pinga no seu feed mais um episódio do NFL, etc. Muito obrigado a todo mundo que nos apoia, todo mundo que manda o seu alô e o seu like aqui na live. Um abração e valeu! Valeu!